Olá, estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto no limiar da luz, objetivando trazer aos que estão se reabilitando ou já reabilitados um reforço, um apoio, uma extensão de solidariedade. E voltamos ao mesmo assunto anterior, é de correr o risco. Então vejamos, quando você, de uma forma ou outra, tentou experimentar alguma coisa que conscientemente você sabia que poderia correr o risco de ir ao encontro do seu próprio poço, ou quando, pela sua própria opção, negou que nada influi uma companhia que tivesse o induzido a caminhar por esses caminhos. Correu outro risco. E de riscos em riscos, você foi abrangendo escalas cada vez mais a priori das suas próprias necessidades, que não eram essas de essência para a sua sobrevivência. E foi se decaindo, foi se consumando nesses riscos e mais riscos que o induziram às estradas menos felizes do seu dia a dia. E não ficou só nisso, você foi correndo outros riscos mais, até atingir um ápice da necessidade do decair da sua própria índole ao submundo mais profundo das negatividades. Foi aquele chefe de família que destruiu seus lares, foi aquele indivíduo ou que perdeu o emprego, que ficou totalmente às margens, levando muita necessidade aos lares, correu vários outros riscos. E assim, de riscos em riscos, nós fomos atingindo a necessidade, pela sua própria escolha, de um processo de reabilitação que o levasse a certificar e conscientizar muito mais a sua própria razão. Porque antes você estava à beira do abismo, indo pelos fatos, pelos momentos, pelas ilusões, pelas próprias fantasias artificiais de que consome os riscos de uma falência moral e também do seu próprio corpo, da sua própria anatomia humana, porque foi se encaixando, se induzindo cada vez mais às suas pobrezas interiores, que são transformadas numa ignorância. E este é o fato de que, de risco em risco, você foi beijando as profundezas do seu poço.
mas num repente, através de um risco muito positivo de luz, nesse limiar, você encontrou um caminho que tivesse muitos outros atalhos, mais de luz, mais digno das suas melhorias, dos seus atos e das suas ações. Aí, não foram riscos que levaram à sua negatividade, à sua decadência, aos seus fracassos. Foi risco que você fez uma pausa, que você entrou para dentro de si, para sua própria melhoria. Então, não vamos citar a terminologia reabilitação, e sim a sua própria descoberta pessoal, para que renasça num risco de melhoria, para que você seja o mais experiente e aquele que vai levar aos outros bons caminhos, companheiros, indivíduos que infelizmente são ainda conduzidos às suas fraquezas interiores. Logo que de riscos em riscos vem também a felicidade de renascer ao convívere normal de um sobrevivente feliz, repleto de experiência, que não é mais um decadente. E se você ainda não se encontra neste grau dessa própria melhoria sua, que corra mais um risco de olhar mais para frente e ver que ainda é tempo de correr muitos outros riscos de melhorias, progressos, evolução, numa luz diferente, não na sua religiosidade tão negativa e descrente que o fez ser atraídos por tantas energias ou por tantas fraquezas interiores. E através de riscos nós vamos tornando grandes pelo aquilo que temos pela frente a construir e a edificar. Até mais.